Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Física Dedicada. Olha, e hoje vamos resolver 10 questões de movimento uniformemente variado. Especificamente falando, exercícios envolvendo a função horária da posição para o movimento uniformemente variado e a equação de Torricelli. Vamos exercitar bastante. Olha, eu aconselho que antes de você ver a resolução da questão, dê uma pausa no vídeo, tente resolvê-la e depois volte a assistir novamente e ver como foi a resolução e ver se você realmente acertou a questão. Vamos exercitar que o Enem é logo ali. Mas, antes disso, não se esqueça, viu, de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Já fizeram isso? Então vamos lá! Questão número 1. No instante adotado como origem dos tempos, o espaço de uma partícula vale menos 14 metros e sua velocidade escalar é igual a 5 metros por segundo. Sua aceleração escalar é constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Para qualquer instante t, determine. Letra A. O instante em que a partícula passa pela origem dos espaços. Letra B. A velocidade escalar da partícula ao passar pela origem dos espaços. Então, vamos à resolução. Observe que, durante a leitura dessa questão, eu fui destacando os dados mais importantes, os dados oferecidos pela questão que eu vou utilizar nos meus cálculos, que foram os casos da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração. A letra A pede o instante quando a posição for igual a zero. Como é uma questão que pede o instante e fala de posição, vamos escrever a função horária da posição para este movimento. Como é um movimento uniformemente variado, essa função é dada por S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Substituindo a velocidade inicial, a posição inicial e a aceleração, temos SO igual a menos 14, que é a posição inicial, mais 5t, onde 5 é a velocidade inicial, mais 2t ao quadrado sobre 2, onde 2 é a aceleração. Dá para simplificar esse 2 da aceleração com 2 de baixo, que é da função. Então, vai ficar S é igual a menos 14 mais 5t mais t ao quadrado, pois 2 dividido por 2 corresponde a 1. A questão pede o instante quando a posição é zero, pois quando a partícula passa pela origem dos espaços, essa posição corresponde a zero. Então, para resolver essa questão, no lugar de S, eu vou colocar zero. Vai ficar assim, t ao quadrado mais 5t menos 14 é igual a zero. Você pode estranhar a forma que eu escrevi, mas é a mesma função de cima. Eu só fiz mudar a posição dos seus termos. Fiz isso porque você percebe que, ao escrevermos dessa forma, fica mais claro que é realmente uma função do segundo grau no formato que vocês já estão acostumados, onde ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. E aí temos t ao quadrado mais 5t menos 14 igual a zero, uma função de segundo grau, onde a é igual a 1, b igual a 5 e c igual a menos 14. Lembrando que esse a aí não é exclusivamente a aceleração, é um meio da aceleração, que é o coeficiente angular desta função. Para acharmos o valor de t, que é o instante onde o móvel passa pela origem dos espaços, vamos calcular delta e, em seguida, usar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 14. Delta vai ser igual a 25 mais 56, delta igual a 51. A fórmula de Bhaskara é dada por t igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. T vai ser igual a menos 5, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 81, que foi o valor de delta, sobre 2 vezes 1, onde 1 é o valor de a. Então, t vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 81, que é igual a 9, dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. Aí, vamos ter dois valores possíveis. O primeiro eu vou chamar de t', que vai ser igual a menos b
mais 9 dividido por 2. Aí, neste caso, estou utilizando o sinal de mais. Menos 5 mais 9 dá 4, dividido por 2, 2. Então, t' corresponde a 2 segundos. E o segundo tempo eu vou chamar de t duas linhas. Então, t duas linhas, vai ser igual a menos 5, menos 9. Agora, eu vou utilizar o sinal de menos. Dividido por 2. Menos 5 menos 9, menos 14. Dividido por 2, corresponde a menos 7 segundos. Observe que aí temos dois tempos. O tempo 1 deu 2 segundos e o tempo 2 que deu menos 7 segundos. Qual a resposta correta? Se é um fenômeno que eu estou utilizando a partir do meu instante inicial, obviamente, a resposta correta é 2 segundos. Não existe esse tempo negativo. No entanto, esses 7 segundos, ele está indicando que é um tempo anterior àquele tempo que você adotou como origem. Foram 7 segundos antes daquele momento que você começou a analisar o fenômeno. Significa que 7 segundos antes de você analisar o fenômeno, o móvel também passou pela origem. Então, eu posso, sim, pegar os dois valores como resposta, menos 7 segundos e 2 segundos, indicando que esse menos 7 segundos corresponde a um tempo anterior ao início da minha análise do fenômeno. Eu espero que tenha ficado claro isso aí. Vamos à letra B, que pede a velocidade escalar da partícula ao passar pela origem. Quando se trata de velocidade escalar, já pensamos ou já devemos pensar na função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, que é dada por v igual a VO mais AT. Agora é só substituir os valores para escrevermos esta função, que vai ficar v é igual a 5 mais 2t, onde 5 é a velocidade inicial e 2 é a aceleração. Como eu sei que o instante que o móvel passou pela origem dos espaços corresponde a 2 segundos, então é só, no lugar de t, colocar o 2. Vai ficar v igual a 5 mais 2 vezes 2. Logo, v é igual a 9 metros por segundo, pois 5 mais 2 vezes 2 dá 4. Logo, vai ficar v igual a 2 vezes 2 dá 4, mais 5 dá 9. v corresponde a 9 metros por segundo. Bom, se você quiser saber essa velocidade anterior antes de você analisar o fenômeno, pode utilizar também o menos 7. Vai ficar v é igual a 5 mais 2 vezes menos 7. v é igual a 5 menos 14. v é igual a menos 9 metros por segundo. Isso significa que 7 segundos antes do tempo de origem, antes de você começar a analisar o fenômeno, o móvel provavelmente estaria com a velocidade de menos 9 metros por segundo. Vamos à próxima questão. Questão de número 2. Um automóvel A, inicialmente em repouso, entra em movimento com uma aceleração escalar constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante em que passa por ele outro automóvel B, com velocidade escalar constante igual a 30 metros por segundo. Os dois veículos percorrem a mesma estrada no mesmo sentido. Letra A. Considerando o tempo de origem igual a zero, quando A partiu, determine o instante em que A alcança B. Letra B. Calcule a velocidade de A nesse instante. Então, vamos à resolução. Então, mais uma vez, observem que eu fui fazendo a leitura da questão e destacando aqueles dados mais importantes. Toda vez que você faz isso, você tem um olhar melhor sobre a questão. Em seguida, escreva a fórmula que você vai utilizar, vai ficar bem mais fácil para você. Então, a letra A pede o instante que A alcança B. É o instante do encontro. Vimos isso lá em movimento uniforme. É o instante da ultrapassagem. Então, esse instante acontece quando a posição de A for igual à posição de B. Então, isso significa que temos que escrever a função do móvel A e a função do móvel B. Bom, para ser sincero, a maioria das questões que vai envolver cálculo em parte de cinemática, você precisa realmente escrever a função bem antes de pensar em resolver essa questão. A função vai ser importante. Então, qual será a função do móvel A? Como a posição inicial e a velocidade inicial correspondem a zero, logo, SA vai ser igual a 3 vezes t ao quadrado dividido por 2, onde 3 é a aceleração do móvel A. Então, ficou SA igual a 3t ao quadrado sobre 2. Já o móvel B vai ter a seguinte função. Observe que
o móvel B, a velocidade ela é constante. Se é constante, o movimento é uniforme. Vale a relação S igual a SO mais VT. Como SO corresponde a zero, logo, SB vai ser igual a 30 vezes T. Então, qual a instante do encontro? É quando SA for igual a SB. Então, vai ficar, no lugar de SA, eu coloco 3T ao quadrado sobre 2, e no lugar de SB, eu coloco 30 vezes T. Resolvendo isso aí, eu tenho aí, o 3 está multiplicando, passa dividindo, o 2 está dividindo, passa multiplicando, eu tenho t de um lado e t ao quadrado do outro. Então, eu posso imaginar ele passar dividindo, é só simplificar com t ao quadrado, vai sobrar apenas t. Então, 2 vezes 30 corresponde a 60, dividido por 3 igual a 20. Então, ficou t igual a 20 segundos. Eu poderia arrumar essa equação e resolvê-la como uma equação do segundo grau. E aí, eu iria achar dois valores de tempo. O t' igual a zero e t duas linhas que corresponderia a 20 segundos. Eu fiz assim direto porque esse t igual a zero não vai fazer falta, pois igual a zero é aquele primeiro momento que os móveis estão juntos. Mas a questão quer saber esse segundo momento que A encontra B, que corresponde a 20 segundos. O t0 é quando eles estavam juntos pela primeira vez. A letra B pede para calcular a velocidade de A nesse instante. Ou seja, qual a velocidade de A nesse instante? Se falou em velocidade, vamos escrever a função horária da velocidade. Vai ficar V igual a VO mais AT. VO é 0 e A corresponde a 3. Então, vai ficar V igual a 3 vezes T. O instante do encontro corresponde a 20 segundos. Então, é só no lugar de T colocar o 20. Vai ficar V igual a 3 vezes 20, que corresponde a 60 metros por segundo. Olha, eu espero que você realmente esteja entendendo a resolução desse exercício. Mas qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato, que eu vou fazer de tudo para tirar essa dúvida, tudo bem? Vamos continuar. Questão de número 3. Uma esfera de aço é abandonada em uma rampa inclinada, na qual está colocada uma fita métrica graduada em centímetros, como representa a figura. Sabendo que a aceleração escalar da esfera é praticamente constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado, calcule sua velocidade escalar v no final da rampa. Então, de acordo com a questão que fala que a esfera foi abandonada, então a velocidade inicial corresponde a zero. E percebemos que a aceleração corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado. É uma questão relativamente fácil. O que você precisa estar atento é que a régua está graduada em centímetros e a aceleração foi dada em metros por segundo ao quadrado. Então, você vai ter que fazer uma transformação de unidade, onde ΔS é igual à posição inicial menos a posição final. A posição final corresponde a 180 centímetros, menos a posição inicial, que corresponde a 20 centímetros. Isso vai ser igual a 160 centímetros. 160 centímetros é igual a 1,6 metro. Unidade transformada, tudo certinho. Agora vamos à resolução. Observe que nessa questão não falou nada sobre tempo. Tem como você resolvê-la pela função horária da velocidade, utilizando a função horária do espaço? Tem, mas ficaria um pouco mais complexa. Então, para facilitar, vamos utilizar aqui a equação de Torricelli, já que não fala sobre o tempo. E a equação de Torricelli, sabemos, de acordo com a aula anterior, que é a única equação da cinemática que não tem o tempo, não tem um tempo relacionado. Então, a equação de Torricelli é dada por v ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS. V ao quadrado, que é a velocidade final, que eu estou procurando, elevado ao quadrado, igual a VO ao quadrado, VO é zero, então sobrou apenas 2 vezes A, que corresponde a 5, vezes 1,6, que é o ΔS. V ao quadrado igual a 2 vezes 5 vezes 1,6. Multiplicando tudo isso aí, temos v ao quadrado igual a 16. Isso implica em v igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, que é igual a mais ou menos 4 metros por segundo. Como o fenômeno começou a partir do momento que a esfera foi abandonada, e eu quero saber o final que ela atingiu no final da rampa, esse menos 4 metros por segundo ele não existe. A nossa resposta é 4 metros por segundo. Quarta questão. Um caça-jato voando em linha reta com velocidade escalar igual a 720 km por hora acelera uniformemente com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos. Calcule, letra A velocidade escalar do avião ao fim desses 10 segundos, em km por hora. Letra B,
a distância percorrida pelo avião durante esses 10 segundos, em quilômetros. Vamos à resolução. Logo de cara, eu espero que vocês tenham observado que temos grandezas com unidades diferentes. É o caso da velocidade, que está em quilômetros por hora, e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Logo, vamos precisar fazer uma transformação aí. A questão pede as respostas em quilômetros por hora e em quilômetros. Então, logo você pensa em transformar 5 metros por segundo ao quadrado em quilômetros por hora ao quadrado e 10 segundos em horas. Fica um cálculo mais complexo. Então, vale a pena transformarmos 700 km por hora em metros por segundo e, no final das contas, voltamos para as unidades de quilômetros e horas. Então, vamos lá. A velocidade inicial, que corresponde a 720 km por hora, dividido por 3,6, é igual a 200 metros por segundo. Sabemos que para transformar de km por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Tem uma aula que fala apenas sobre isso. Dê uma conferida. Como a aceleração corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado e o t 10 segundos, então qual seria a velocidade escalar do avião no fim desses 10 segundos em quilômetros por hora? Se está falando de velocidade, toda vez que a questão pedir velocidade, não pense. Escreva a função horária da velocidade, que sabemos que é dada por v igual a VO mais AT. VO corresponde a 200 e a aceleração corresponde a 5. Logo vai ficar v igual a 200 mais 5 vezes t. Como eu quero saber a velocidade desse avião ao fim dos 10 segundos, vai ficar v igual a 200 mais 5 vezes 10. v igual a 250 metros por segundo. Mas a questão quer saber em quilômetros por hora. Então, agora é só multiplicar por 3,6. Então, vai ficar igual a 250 vezes 3,6, que é igual a 900 km por hora. Letra B. A distância percorrida pelo avião durante esses 10 segundos. Então, se falou de distância, então o que eu vou utilizar, na verdade, aí, pode ser duas coisas. Ou Torricelli, ou a função horária da posição. Como a questão fala de tempo durante 10 segundos, então vou utilizar a função horária. Sabemos que é dada por S igual a SO, mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Como SO corresponde a zero, que a posição inicial corresponde a zero, vai ficar S igual a 200 vezes T, mais 5T ao quadrado sobre 2. Como eu quero saber a posição desse móvel ao fim dos 10 segundos, no lugar de T, vou colocar 10. Vai ficar S é igual a 200 vezes 10, mais 5 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Resolvendo, temos S igual a 2.000 mais 250, pois 10 ao quadrado dá 100. Dividido por 2, 50. 5 vezes 50, 250. Então, 2.000 mais 250 corresponde a 2.250 metros. Mas a questão quer saber em quilômetros, então é só dividir por 1.000. 2.250 dividido por 1.000 corresponde a 2,25 quilômetros. Então, vamos à quinta questão. Questão de número 5. Essa questão é uma questão teórica, tem mais a cara do Enem. Com relação a um movimento uniformemente variado, com as etapas de ida e volta, podemos afirmar que... Então, para resolver essa questão aí, é interessante lembrar da última aula que eu falei sobre gráficos do movimento uniformemente variado. Então, você vai imaginar esse gráfico, um arco de parábola, que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, e analisar qual é o comportamento desse movimento. Então, vamos analisar agora cada alternativa. Letra A. A trajetória da partícula é um arco de parábola. Não. Não. Isso é tentador. Você vai lá e marca rapidamente e acaba errando a questão. Porque o gráfico é um arco de parábola. Mas essa trajetória ela pode ser retilínea. A trajetória da partícula é uma coisa e o gráfico do movimento é outra coisa. Então, a letra A é falsa. Letra B. Antes do instante correspondente ao vértice da parábola, o gráfico do espaço S em função do tempo t, o movimento é acelerado. Então, se você analisar um gráfico com a parábola voltada para cima ou parábola voltada para baixo, antes do vértice da função, que é no momento da inversão do movimento, é o momento que o móvel para. Se o móvel para, ele não está acelerando, e sim está freando. É um movimento retardado. Letra C. A partícula não pode passar por um mesmo ponto duas vezes. Está bem claro num gráfico, que é um arco de parábola, quando essa parábola corta o eixo dos tempos, ele passa pela origem duas vezes. E não só
pela origem. Já que é um movimento de vai e vem, todos os pontos que ele passou na ida, ele passa na volta. Então, a letra C também é falsa. Letra D. O instante correspondente ao vértice da parábola no gráfico, o espaço por tempo, ocorre a inversão do sentido do movimento. Acabamos de falar isso aí. Isso é verdade. O vértice da parábola é o ponto que o móvel está em repouso. É onde ele muda o movimento. Então, a letra D é verdadeira. Letra E. O instante da inversão do sentido do movimento, tanto a velocidade como a aceleração escalar são nulas. É outra questão tentadora, mas isso é falso. Pelo fato do corpo estar parado, não significa que a aceleração é nula. A aceleração é constante, continua a mesma. No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante. É por isso que é uniformemente variado. Ela não muda em momento algum. A velocidade, sim. Então, quando o móvel vai diminuindo a velocidade, que inverte o sentido, a aceleração não muda, continua a mesma. A letra E é falsa, portanto, a letra D é a única verdadeira. Questão de número 6. É outra questão teórica, e muito boa também. No lixo de uma sala de aula de segundo ano de ensino médio, foi encontrado um pedaço de papel em que estava traçado um gráfico referente ao movimento. Só era possível ler movimento Bom, então aí você vê o pedaço de papel. Vamos analisar de acordo com esse pedaço de papel. Observe que nele tem um gráfico aí que é uma reta. Eu sei que embaixo é o eixo dos tempos, mas na vertical, que é o eixo das ordenadas, se é eixo de velocidade, se é de espaço, eu não sei o que é. Se é de aceleração, eu não sei. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Pode-se afirmar que esse gráfico corresponde ao movimento, letra A, certamente uniforme. Realmente, esse movimento ele pode ser uniforme, mas a questão fala que é certamente uniforme. Ela dá certeza nisso aí. E isso ele não pode ser. Pode ser um gráfico da velocidade. Se for um gráfico da velocidade por tempo e for uma reta inclinada, é um movimento uniformemente variado, pois a velocidade está mudando. Se for o espaço por tempo e for uma reta inclinada, é um movimento uniforme. Então, pode ser uniforme, mas não podemos afirmar com essa certeza. Letra B. Certamente uniformemente variado. Pelo mesmo motivo que a letra A é falsa, a letra B também é. Pode ser realmente uniformemente variado, mas se for um gráfico do espaço por tempo, não é uniformemente variado, e sim um movimento uniforme. Letra C. Certamente retilíneo. Opa! Será que isso aí, só porque o gráfico é uma reta, isso descreve uma reta? Não. Pode ser um movimento curvilíneo, e esse gráfico representar o crescimento da velocidade. Tudo bem? Então, a letra C é falsa. Tentadora, mas é falsa. A letra D, uniforme ou uniformemente variado. Pronto. Para quem acompanhou o raciocínio da questão até aqui, já sabe que a letra D é verdadeira. Uniforme ou uniformemente variado. Ela não dá nenhuma certeza. Lógico, se for da posição, é uniforme. Se o gráfico for da posição pelo tempo, é uniforme. Se for da velocidade pelo tempo, é uniformemente variado. E a letra E, acelerado com certeza. Não, aí não sei. Não dá para saber, não dá para ter essa afirmação, a letra E é falsa. Questão de número 7. O gráfico a seguir do espaço S em função do tempo t refere-se a um movimento uniformemente variado. Aí foi dado o gráfico. Determine a velocidade escalar do móvel no instante t igual a zero. Letra B, a aceleração escalar do móvel. Essa é uma questão excelente, muito boa, uma questão com cara de Enem. Então, vamos à resolução. Essa é uma questão que você olha para o gráfico e se você realmente está focado nos exercícios, você começa a pensar rapidamente em escrever a função horária da posição para esse movimento. A partir daí, você vai se virando, tudo fica mais fácil. Mas para escrever a função horária desse movimento, precisamos ter a aceleração, que seria o coeficiente angular dessa função, mais que seria um meio do coeficiente angular dessa função. Achar esse coeficiente angular, achar essa aceleração, seria difícil. Então, eu vou por outro meio aqui. Aproveitando os dados da questão, a questão ela pede, na letra A, por exemplo, a velocidade quando o instante é igual a zero, ou seja, a questão pede a velocidade inicial dessa partícula. E olhando para o gráfico, nós temos aí informações até o tempo igual a 2 segundos, onde a posição inicial corresponde a 5 metros, que é quando o tempo é zero, e a posição final corresponde a 9 metros, quando o tempo corresponde
a 2 segundos. O que eu vou fazer para responder essa questão? Eu aconselho que você pare, dê uma pausa no vídeo, tente resolvê-la e depois volte novamente para ver como foi que eu resolvi. A primeira coisa que eu vou fazer aí é achar uma velocidade média, de 0 a 2 segundos. O movimento é uniformemente variado, mas eu posso ter a média da velocidade. A velocidade média corresponde a ΔS sobre ΔT. ΔS vai ser a posição final menos a posição inicial, que é 9 menos 5 dividido por 2, que é o tempo. 9 menos 5 corresponde a 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. Logo, a velocidade média nesse movimento corresponde a 2 metros por segundo. Mas vou deixar uma informação importante para vocês aqui. Quando a velocidade média no movimento uniformemente variado, ela pode ser dada pela média das velocidades, da velocidade final e a velocidade inicial. Isso significa que eu posso escrever que a velocidade média entre dois pontos vai ser igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Pronto. Como eu sei que a velocidade média corresponde a 2 metros por segundo, no lugar de Vm, vou colocar 2, que vai ficar 2 é igual a VO mais 0, que é a velocidade final. Por que eu sei que a velocidade final é 0? Porque é no vértice da parábola. Todo vértice da parábola, a velocidade é 0. Então, repetindo, vai ficar 2 igual a VO mais 0 dividido por 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Logo, a velocidade inicial corresponde a 4 metros por segundo. Vamos à letra B. A aceleração escalar do móvel. Como já tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem um tempo, a aceleração fica fácil. A aceleração corresponde a ΔV sobre ΔT. ΔV é a velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que corresponde a 4 metros por segundo. E o tempo corresponde a 2. Logo, vai ficar A é igual a 0 menos 4 dividido por 2, que corresponde a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Oitava questão. São dados a seguir os gráficos referentes aos movimentos de dois veículos, A e B. O gráfico de A é um arco de parábola, com vértice em t igual a 0. Calcule a velocidade escalar de A em t igual a 2 segundos. Então, vamos à resolução. Vou resolver essa questão de dois jeitos para vocês. Primeiro jeito. Primeiro, vamos descobrir a velocidade de B. Como é um movimento uniforme, é bem fácil. É só pegar velocidade de B igual a ΔS sobre ΔT, que vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo. Vai ficar igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6 metros por segundo. A velocidade de B corresponde a 6 metros por segundo. Logo, sua função vai ser igual a SB igual a 6t, pois a posição inicial corresponde a 0. Agora, vamos escrever a função do móvel A. Sabemos que S é dada por SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Como a posição inicial corresponde a 0 e a velocidade inicial corresponde a 0, por que eu sei que a velocidade inicial corresponde a 0? Porque a questão falou que a parábola tem vértice em t igual a 0. Se é vértice, a velocidade corresponde a 0. Então, vai ficar simplesmente SA igual a AT ao quadrado sobre 2. Eu não sei quem é a aceleração, mas eu sei que em 2 segundos A se encontram, ou seja, SA corresponde a SB. Quem é SA? AT ao quadrado sobre 2. Igual a quem? A 6t, que é SB. Bem, então, ficou o t de um lado, t do outro, eu corto. Então, ficou apenas um t. Então, ficou AT sobre 2 igual a 6. Só que o tempo eu sei que corresponde a 2 segundos. Então, no lugar de t, eu vou colocar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficou A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração corresponde a 6 metros por segundo ao quadrado. Mas a questão quer saber a velocidade com que o móvel chega depois de 2 segundos. Então, se está falando de velocidade, vamos escrever a função horária da velocidade. Vai ficar V igual a VO mais AT. V é igual a 2, V é igual a VO corresponde a 0, então sobrou 6 vezes 2. 6 é a aceleração e 2 é o tempo. 2 vezes 6 corresponde a 12 metros por segundo. Então, a velocidade do móvel após 2 segundos corresponde a 12 metros por segundo. O segundo jeito, vou usar aquela ideia da velocidade média. Se ambos os móveis partem no mesmo instante e se encontram após 2 segundos, sendo que eles percorreram a mesma distância nesse intervalo de tempo, significa que a velocidade média de A corresponde à velocidade média de B. Mas quem é a velocidade média de A?
Essa é fácil. Se o movimento é constante, a velocidade de A corresponde à sua velocidade média, que é igual a 6 metros por segundo. Mas eu falei na questão anterior que a velocidade média no movimento uniformemente variado pode ser dada pela média das velocidades, que vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Como a velocidade inicial corresponde a zero, ficou o v dividido por 2 igual a 6. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, ficou velocidade final de A corresponde a 2 vezes 6, que é igual a 12 metros por segundo. Mais fácil desse jeito, não é? Questão de número 9. No tubo de imagem de um televisor, um elétron é liberado com velocidade nula por um filamento quente. É acelerado uniformemente por um campo elétrico, atingindo a velocidade de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo, após percorrer 1,8 centímetros. Calcule a aceleração escalar desse elétron. É uma questão relativamente fácil, mas você precisa ficar atento com a transformação de unidades. E é bom também dominar os cálculos utilizando números escritos em notação científica. Como a questão não falou de tempo, vamos utilizar aqui a equação de Torricelli, que é v² igual a VO² mais 2A ΔS. Destacando os dados da questão, nós temos que a velocidade inicial corresponde a 6 vezes 10 a sexta metros por segundo, velocidade inicial corresponde a zero. Estamos procurando a aceleração e o ΔS é a distância que corresponde a 1,8 centímetros. Vamos transformar isso aí em metros. 1,8 centímetros é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a menos 2 metros. Esse C aí no prefixo do SI corresponde a 10 a menos 2. No lugar de C, coloquei 10 a menos 2. É uma transformação simples e rápida. Quem tem alguma dúvida, dê uma estudada em prefixos do SI. Eu tenho uma aula que trata apenas sobre isso. Dê uma conferida. Vamos agora substituir esses valores na equação de Torricelli. Vai ficar 6 vezes 10 a sexta ao quadrado igual a 2A vezes 1,8 vezes 10 a menos 2. 6 ao quadrado corresponde a 36. 10 a sexta elevado ao quadrado é 10 a 12, que é uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Não vai fazer 6 vezes 6, que vai errar. Então, ficou 36 vezes 10 a 12 igual a 2 vezes 1,8, 3,6 vezes 10 a menos 2. Então, ficou A vezes 3,6 vezes 10 a menos 2. Esse 3,6 vezes 10 a menos 2, que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar A é igual a 36 vezes 10 a 12, dividido por 3,6 vezes 10 a menos 2. 36 dividido por 3,6 corresponde a 10. O 2, que está negativo, que é no caso aqui 10 a 12 dividido por 10 a menos 2, vai ficar 10 elevado a 14. Ou então você usa o macete. O 2 está negativo, sobe positivo. 12 mais 2, 14. Então, aí eu tenho uma multiplicação de potência agora. Então, A vai ser igual a 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 14. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 14, 15. Então, a aceleração corresponde a 10 elevado a 15 metros por segundo. Então, agora vamos à última questão. Questão número 10. Um automóvel está a 72 km por hora quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma aceleração escalar constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a distância que ele percorre desde o instante em que inicia a freada até parar e a duração desse percurso. Então, vamos à resolução. Como a questão não fala em tempo, vamos utilizar a Torricelli. Antes, vamos transformar 72 km por hora em metros por segundo, pois a aceleração está dada em metros por segundo. Vai ficar 72 km por hora dividido por 3,6 corresponde a 20 metros por segundo. Ele fala que o módulo da aceleração corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado, mas o móvel está freando. Se a velocidade é positiva, a aceleração precisa ser negativa. Então, ela vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Utilizando Torricelli, onde v ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS, e substituindo esses valores, temos, como o móvel freia até parar, a velocidade final é zero. Como já temos a velocidade inicial, aceleração, é só substituirmos agora nesta equação, que vai ficar zero igual a 20 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes ΔS. Menos porque a aceleração
é negativa. Então vai ficar 0 é igual a 400 menos 10. O 400 está positivo, passa negativo. Vai ficar menos 10 ΔS é igual a menos 400. Multiplica tudo por menos 1, vai ficar 10 ΔS corresponde a 400. O 10 está multiplicando, passa dividindo, ΔS corresponde a 40 metros. Então, a distância que o móvel percorre, desde o instante em que inicia a freada até parar, corresponde a 40 metros. E qual o tempo que ele demorou até parar? Nesse caso aí, como a questão fala até parar, que significa que a velocidade final é zero, então eu vou utilizar a função horária da velocidade, que é v igual a VO mais AT, onde a velocidade final é zero, a inicial sabemos que corresponde a 20 metros por segundo, e a aceleração é negativa, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar 0 é igual a 20 menos 5 vezes t. O menos 5t está negativo, passa positivo, vai ficar 5t igual a 20. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 corresponde a 4 segundos. Então, isso significa que o móvel demorou 4 segundos para parar. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham realmente acompanhado a resolução de todas as questões, que realmente tenham gostado. E mais uma vez eu reforço, qualquer coisa é só deixar nos comentários, tá bom? Olha, vem novidades por aí, viu? Vou começar a trabalhar assuntos do segundo ano, do terceiro ano. Olha, e na próxima aula de cinemática vamos trabalhar movimento cintular. Tudo bem? Então, até a próxima!